Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com... Estou, na verdade, né? Estamos porque tem gente aqui por trás. Tem né? toda a turma. Tem toda uma turma. Exato. Então eu estou com um convidado mais do que especial. Que isso. Um cara que eu admiro muito. Essa voz, é recíproco. Essa voz potente que todos aí conhecem. É o Silvio Santos londrinense, né, tá cara? Bom, eu já ia te chamar. Já. Ele já tava tirando sarro, eu tava rindo aqui. Cara, Buganza, que legal te receber no Massicast. Prazer pessoas, é meu. negócios e marketing. Prazer Mas hoje, é meu. assim, eu quero muito conversar com você, quero descobrir, abrir a caixa e contar um pouco sobre a sua história, contar um pouco como que você potencializou essa sua voz, essa sua criatividade, como que você foi pra TV, um cara tão jovem, né? Sim. Eu quero, acho que antes até eu até brinquei isso com o Fernando no outro podcast, eu falei, cara, eu não sou o cara para apresentar as pessoas. Eu acredito que elas mesmas falam muito melhor delas mesmas, né? Quem é a gente, né? Então fala um pouquinho quem que é você, de onde que você é, como que você começou toda essa habilidade aí de comunicar, né? Sim. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite, fiquei muito feliz. Lembro da gente sentado nessa mesa aqui há alguns dias, fazendo quase um podcast sem microfone, que a gente ficou tabelando como é que vai ser o ano, o que vai ser isso, como é que vai ser 2023, a gente ficou conversando aqui, parecia até um podcast, agora a gente está com o microfone aqui. É verdade. Né? Eu estou muito feliz, agradecer o meu presente, eu ganhei uma caneca sensacional aqui, personalizada, vou tomar um cafezinho, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Buganza, né? Tenho 32 anos, vou fazer 33 em junho. Rapaz novinho, né? Tô ainda. Tô um pouco. O pessoal tira sarro e fala que é aquela velha história de carro de prefeitura, né? O ano é novo, mas já é bastante rodado já. Né? O KM rodado. Já tem muita coisa que tá aconteceu, né? ali. Tem muita história para contar. Né? Hoje eu tô no rádio, né? Na Jovem Pan News, na parte da manhã. À noite, tarde e noite, né? 6 da tarde para frente, ali tô na TV, no Cidade Alerta Londrina, na Record. Em Londrina é a RIC TV, né? Afiliada da Record. A Record mantém a mesma grade para todas as cidades, então assim como tem Cidade Alerta em São Paulo, Rio, grandes capitais, tem o Cidade Alerta de Londrina. Ao vivaço. Ao vivaço todos os dias, né? Falo para todo o norte e noroeste, aliás, norte pioneiro, né, do estado do Paraná, porque nas outras regiões, por exemplo, noroeste, oeste, sul, tem também outras filiais da RIC, né? A gente fala hoje com cerca aí de 45, 50 cidades aqui. Nossa, de toda a nossa região, né? Milhões de pessoas, Milhões de pessoas hoje, passa de milhões. As né? perninhas ali já... Se fosse a minha, no caso, eu ia falar a sua bambeira. A gente vai acostumando, né? A gente sua, vai no adaptando. Caso, já tá de boa. Eu ali, se fosse eu, rapaz... E aí a gente faz de manhã... a gente faz uma pegada mais política-economia, né? É um público mais voltado para essa área, né? Um público que consome esse tipo de informação. Na parte da tarde a gente tem um jornalismo mais voltado para... Até a gente brinca, né? O nome do programa é Cidade Alerta. Então, onde a cidade está em alerta, a gente está. Né? Seja a Câmara de Vereadores está em alerta, vamos para lá. É uma operação policial, a gente está lá. É um problema da comunidade, a gente está na comunidade. Onde acendeu a luz de alerta na cidade, a gente corre para lá. Né? Então, envolve... o programa Cidade Alerta ele tinha um perfil mais de jornalismo chamado policial, hoje já se desconstruiu. Já entrou mais essa questão de informativo. Hoje mesmo. Informativo. Hoje a gente fala de política, vamos para a Câmara. Ontem a gente ficou o programa inteiro quase dentro da Câmara. A gente fala sobre economia, a gente fala sobre transporte público. Sobre o que é relevante para o momento. Né? Isso, você resumiu tudo. O que é relevante para quem está assistindo. Eu provoco isso às vezes, sabe? Tipo assim, a gente vai colocar isso aqui é relevante para quantas pessoas? Você entendeu? Entendi. Eu acho que isso que provoca a comunicação. Existe uma pergunta por trás, até questão dessa preocupação de quem está assistindo. Né? Isso. Mas Buganza, acho que um dos pontos assim que acho que todos que estão ouvindo a gente, que é até um dos motivos que a gente está aqui, eu queria até saber de você, cara... Você nasceu com esse dom, com essa habilidade de falar? Como é que foi isso aí, cara? Eu gosto muito de falar disso, sabe? Assim, mas é uma coisa que foi se desenvolvendo e foi acontecendo. Assim, mas quando eu era
criança, né? Minha mãe sempre falava que eu queria ser médico veterinário. Olha só, gostava de falava, animais. Gostava de animais, tal, e ela até brinca assim, ela falava assim, ele sempre falava, quero ser médico veterinário para cuidar dos animais de rua. Olha só. Ela falava assim, menino, como assim você vai cuidar de animal de rua, né? Acho que não vai dar muito certo isso, né? Brincava comigo. Depois, com o passar do tempo, eu lembro de eu gostando muito do jornalismo esportivo, que quando foi despertando aos poucos ali, sempre brinquei de jogar bola, sempre brincava de jogar futebol no videogame, e eu brincava de fazer a narração, Olha de fazer só. a reportagem, de comentar o que estava acontecendo, e ficava falando. Eu jogando ali junto com os amigos e ficava lá falando, aí no caso, e narrando, e fazendo reportagem e tal, e brincando. Mas o que, assim, foi o ponto de partida foi quando eu tinha ali 14, 15, 16 anos, eu tinha um tio meu padrinho, já falecido, o Kaká, ele escutava muito rádio. A família se reunia, domingão, em Rancharia, cidade da minha avó, e a família se reunia tal, depois, horário de jogo de futebol, meu tio saía para ouvir jogo de futebol e eu vou lá no tio Kaká. E você ia junto? E eu ia junto e ficava lá ouvindo rádio com ele. E ele tinha um irmão que era jornalista. Olha só. E aí ele me apresentava, falava, o Sola, na época já era falecido, falava, o Sola trabalhou na Gazeta, fazia isso, me apresentava os cortes de jornal, ele fazia rádio e tal. Eu falei, meu, que legal isso, né? Quantos anos? 15, 16 Olha anos. só. Começou a despertar. Vou resumir um pouco, porque eu falo um monte, senão eu vou contar a história da vida inteira. Vai embora. Aí, depois disso, com 17 anos, eu tive minha primeira oportunidade no rádio. Eu conheci o Mauro Segura, radialista, na Rádio Londrina, aqui de Londrina, que na época de ouro foi uma das rádios de mais sucesso da cidade, né? É tradicional, é a pioneira de Londrina, tinha programas de auditório e tudo. Tal. Olha só. Mas aí conheci o Mauro, tal, cheguei na porta da rádio, falei, eu queria uma oportunidade aí de falar no microfone. Eu tinha 17 anos, estava no terceiro colegial, não tinha formação, nunca tinha falado no rádio, nunca tinha nenhuma contato. Foi a primeira vez, ele falou, o Mauro, o jeitão dele me fala até hoje, fala alto assim, vamos lá, menino, entra lá, vamos lá então, vamos lá, participar do programa, senta na mesa lá. Tal. O coração saiu na boca. Nossa, cara, primeira experiência, era assim, era um programa de esportes de 1 hora. O Mauro tocava todo o programa e ele me chamava em 2 momentos, papelzinho na mão ali, para falar a tabela do campeonato brasileiro e os jogos. Então, a única coisa era assim, Buganza, quem joga final de semana? E eu pegava lá, folhinha tremenda aqui, né? 11 da manhã, Mauro, joga São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi. 2 da tarde. E eu falava a tabela e lia ali E como é que tá a classificação, Buganza? Ó, em primeiro tá o São Paulo, em segundo tá o Corinthians, e eu lia ali a tabela. Era isso. Cara, era assim, nossa, eu ficava o dia inteiro pensando naquilo, e era só ler uma tabela. Você vê como as coisas mudam? Mas sabe que eu acho louco? Até o seu tio que você comentou, o Kaká, Sim, né? Isso. Que ele enxergou isso em você também. Sim, porque assim, com não certeza. Não foi algo assim que você foi lá, pediu, ele enxergou e falou, Sim. vou levar o menino lá. E me mostrava. Olha, que louco isso, cara. Tinha teve alguma ligação, sabe? Foi uma coisa diferente, que assim. Legal. Até hoje eu consigo falar sobre se me emocionar. Antes me emocionava muito, assim, para falar, né? E aí, depois disso, eu trabalhei um tempo na rádio. Aí o Mauro falou, menino, isso é legal, aí pode continuar, tal. Que legal. E aos poucos ele foi... foi... deu a validação. Né? E aos poucos ele foi dando mais liberdade no programa, tipo assim, sabe? E ele pegava de surpresa. Falava, ei, Buganza, fala aí, o que você acha então? Como é que hoje São Paulo e Corinthians, avalia essa partida pra gente. Aí eu, na hora, bom, Mauro, eu acho que tal, e comecei a desenrolar. Até que um dia ele virou e falou assim, amanhã eu não posso vir, você faz o programa. Eu falei, não, você tá maluco, não. Pode vir, amanhã você vem e faz o programa. Mas em primeiro momento você não aceitou. Falei, não, eu topei. Falei, não, eu falei, meu Deus, eu assustei, né? Falei, que isso? Não, pode vir, você vem fazer. Cara, e foi ao vivaço. E foi minha primeira experiência. E foi dali que tudo começou, peguei gosto. E, cara, assim, desde o início eu tinha
uma gana naquilo, assim, sabe? Uma vontade de fazer aquilo. Foi diferente, sabe? Sim. A primeira vez ali foi diferente, era um negócio diferente. E dali fui para... decidi fazer jornalismo, aí comecei a faculdade de jornalismo, aí trabalhei depois disso na Rádio Globo, de Londrina. Que legal. Né? Depois fui para a Rádio Brasil Sul, enquanto eu estava na faculdade também, estava trabalhando no rádio, fiquei esse período trabalhando com rádio, saí da rádio, tive outras experiências, abri um jornal, montei junto com o Thiago Mossini um jornal impresso, trabalhei para assessoria de imprensa, trabalhei para site, eu fiz tudo que você puder imaginar na vida, na área da comunicação. Que você passou por quase... Por tudo, praticamente, né? eu acho. Tudo, né? Tudo. E aí, isso é muito importante, né, cara? muitas coisas vi que não era aquilo, sabe, assim, que eu não tinha vocação para. E como você foi parar na TV? E aí foi assim que eu estava em 2013, final de 2013, perdão. 2013. Final de 2013 eu saí 10 anos saí atrás, 10 anos atrás. Saí do rádio, 2014, outubro de 14, eu entrei na TV. Então, outubro do ano que vem, 10 anos de TV, né? Caramba. E aí eu tive a oportunidade na RIC, né? Eu fiz um teste para repórter, na RIC TV, na Record, né? Aqui, né? E aí a Fabiola, na época, falou assim, eu gostei do teu material, tal, vamos cobrir um mês de férias. Cobri um mês de férias, depois cobri um segundo mês de férias, e aí ia acabar a experiência. Aí você falou, putz... Só que o maluco de tudo é assim, eu já até contei para ela isso, cara, eu tava assim, uma adaptação de rádio para TV, e eu comecei, não sei se isso é para mim, não tá dando muito certo, não vou conseguir, tal. Porque você diz assim a questão do nervosismo? De nervosismo, de entregar o material e de adaptação, e eu gostava de fazer aquilo, mas a TV é tudo muito imediato, né? E é uma pressão. Uma pressão grande, eu achava que eu não ia me adaptar. No dia, eu cheguei quase pensando em entregar a peteca. Você falar, não vou mais. Eu ia falar, não sei se é pra mim. Por várias vezes eu pensei assim, não sei se é pra mim. Isso lá nessa primeira oportunidade. Nessa primeira oportunidade. Só que daí, no dia que eu ia sentar com ela pra conversar, ela falou assim, pô, Buganza, ia terminar hoje, que legal. Eu não fugi o nome agora, que eu estava substituindo. Você estava substituindo só aquele período de férias, isso, né? Ela falou assim, pediu a Renata pediu transferência para Toledo. Você vai ficar com a vaga dela. Nossa, você pensando em sair, cara. Aquilo fez assim, ó. Olha como a vida é louca, né, cara? Na cabeça, né? E o que pouca gente sabe é que quase no mesmo período ali eu tinha passado num concurso olha só, que como a vida da gente é maluca. Eu tinha passado num concurso para ser agente de trânsito da CMTU. Você tá brincando. E o concurso... eu não sabia, acho que ninguém sabe. Acho que a maioria não sabe. E o concurso me chamou e na época o salário de repórter era o mesmo salário de agente de trânsito. E aí você mexeu com você. Aí eu falei, mas pô, concursado, né, cara? Você não sabe qual vai ser o teu futuro, né? Você fala, pô, concursado aqui, será que eu vou e tal? Falei, quer saber? Estou empregado na minha área. Eu tenho que fazer o que eu estou na minha área. Eu falei, eu vou para a minha área, né? É o meu sonho. Ô, Buganza, e isso, assim, cara, é muito louco, né? Por mais... Mesmo que eu acredito que o concurso, esse cargo de concurso pagaria um pouco mais, sim, eu acho que dentro de nós sempre tem uma voz que nos leva a fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, né? Com certeza. Até arrepia, né? Porque assim, é algo que, mesmo que não é a grana que falha naquele momento, mas é algo que me toca lá dentro, né? Sim. Que eu acho que é isso que você está comentando. Com certeza. Fala, e aí vou seguir meu destino. E foi maluco daí a mudança também, porque eu sempre trabalhei com jornalismo esportivo, né? Que eu estava falando lá do começo da Londrina, Rádio Brasil Sul, Rádio Globo. Sempre foi cobertura esportiva. Quando eu entro na TV, não. Aí é cobertura no geral, né? Sim. Fazer de tudo. Aí comecei a ter que me adaptar, fazer reportagem de tudo e tal. Aí, resumindo, fiquei 5 anos na Record, na RIC TV. Recebi um chamado de ir para RPC, né? Para filiada da Globo. Aí fui, né? Depois de 5 anos, fui para lá. Fiquei 1 ano e pouco, a Record me convida para voltar. Falou, você não quer... De volta para casa, né? Voltar, né? Agora para ser apresentador. E nesse período de 5 anos na RIC, eu tinha por várias vezes eu fui para o estúdio para substituir férias de apresentador, troca de apresentador e tal. Em um determinado momento,
acho que eu tinha 26, 27 anos, eu cheguei para Muito novo, né? novo. Eu cheguei para minha chefe e falei, pô, eu queria ser apresentador, né? E assim, eu sei que vocês talvez não seja o momento, mas vocês dão oportunidade, não dá certo, dão oportunidade, não dá certo. Eu falei, Buganza, quantos anos você tem? Eu falei, tô com 27. Ela falou assim, põe uma meta para você. 30 anos para você virar apresentador de TV, ter o seu próprio programa. Durante isso, você vai trabalhando. Você acha que você está preparado? Eu falei, eu acho que eu tô, na época. Eu falei, acho que eu tô. Não, mas põe uma meta, porque se você chegar nos 30, você vai estar muito mais. E na hora você até pensou, né? Falou assim, pô, imagina, daqui 4 anos. Na época eu pensei, né? pô, 30 anos, pô. Até ontem eu estava fazendo o programa aí. Sabe, né? E falta maturidade nesses momentos, sim, né? Natural, né? E aí, assim, foi muito, assim, foi acontecendo, fui para RPC e tal. Cara, quando eu estreiei no Cidade Alerta, né? Eu assumi em março de 2020. Perdão, março de 21. Sim. Né? Com 30 anos. Foi bem ali naquela transiçãozinha da pandemia. Isso. Né? Com 30 anos. Caramba. Né? Foi a idade que ela falou. Foi a idade que ela falou. E aí, quando eu olhava para aquilo, eu falei assim, com mais maturidade, porque quando você está com 30, você está com muito mais maturidade que com 27, né? Aí eu olhei e falei assim, pô, eu com 27, tava achando que eu tava pronto, eu tô com 30 agora, querendo me preparar. Olha só. Você entendeu? Aí foi que eu olhei e falei assim, eu tô pronto? Eu falei, não, eu tô. Porque se lá eu achava que eu tava, né? Me desenvolvi até aqui, vamos assumir então. E aí assumi o Cidade Alerta, né? Assumi o programa. E assim, Buganza, é o mesmo nervosismo? Como é que é isso na prática, assim, cara? Cara, eu sinto friozinho na barriga. Todo dia? Pra tudo. Você tá brincando? Quando eu vou entrar no ar. É algo assim que você se acostuma, tipo. É muito louco isso, eu acho que assim, eu penso que você tem que, para falar em público, e aí a gente vai falar, né, de falar em público em qualquer segmento, uma palestra, um programa de TV, um programa de rádio, um podcast, ou falar em público numa roda de amigos, por exemplo. Tem gente que tem dificuldade em falar numa roda de amigos. Não consegue levantar e falar, agora eu vou me posicionar aqui. Não faz. Não né? faz. Eu acho que em todos os momentos você vai ter uma ansiedade, um nervosismo para falar. O grande segredo é não deixar que aquilo te atrapalhe. Entendeu? Por muitas vezes acho que me atrapalhou. Por muitas vezes. Porque você vai se adaptando. O grau de nervosismo e de tensão que eu estava no primeiro dia de apresentação é completamente anos-luz diferente do que é hoje. Entendeu? É assim, muito diferente. Mas eu fiquei dos 17 aos 24 fazendo rádio para aprender a fazer, para ir para a TV. Foi toda uma preparação. Para depois ir. Então, assim, quando eu cheguei no programa, eu tinha 13 anos de trabalho com fala. Né? Quando eu comecei a apresentar o primeiro programa ali de TV. Então, acho que você vai se adaptando, sabe? Então, e aí, por exemplo, você vai criando novos desafios. Hoje, para mim, é um pouco mais tranquilo falar ali com o meu público, no meu programa, no meu estúdio, onde eu estou adaptado. Você já se sente em casa, Me sinto em casa. É como se fosse isso, né? Agora, como seria, por exemplo, hoje, se eu fosse convidado por um novo projeto dentro da TV? Para mim, na minha visão, eu acho que eu ficaria... sentiria aquele frio na barriga da primeira vez que eu fui estrear. Olha só. E eu acho que isso é gostoso. Porque a partir do momento que você não sente isso, eu acho que você deixa a peteca cair. Você entendeu? Quando você fala de deixar a peteca cair, é o sentido até de demonstrar que você tá... a vontade em excesso. Entendeu? Eu acho que assim, quando você vai trabalhar com a comunicação, em todos os momentos você tem que entender a seriedade daquilo que você está fazendo, que você tem que parecer à vontade, né? Mas você não pode parecer desleixado, acomodado, não sei se a fala seria despretensioso com aquilo. Não. Sim. Eu estou em casa, eu estou apresentando o meu programa, eu estou falando com o meu público, mas eu estou levando aquilo como principal momento do meu dia. Entendeu? Sim. É aquele momento seu que você precisa colocar toda a sua energia. Toda a minha energia ali. Entendeu? Sim. Quando eu vou apresentar o programa, a partir do momento que
começou, que rodou a vinheta, eu entrego toda a minha energia. Nenhum dia eu faço assim, hoje eu vou fazer meio nas coxas aqui, porque não. Não dá. Não dá. Nem existe essa possibilidade, não existe. Porque isso faz parte do seu caráter também, né? Tanto que é maluco que, assim, se eu faço com relógio de batimento, o meu batimento apresentando o programa, vai lá em cima. vai 140, 150. Vai. Pode fazer. Eu deixo monitorar o coração. Vai parado falando. Eu não faço ideia, porque é engraçado quando eu assisto, né? Você e tudo mais, a gente vê ali e fala, nossa, o cara fala com uma facilidade. A gente nem imagina, né? Que por trás, assim, tem toda essa emoção. É igual assim, eu te falei, cara, você tem o controle daquilo para que aquilo não te prejudique, né? Mas você não deixa de se emocionar, né? Um determinado momento da minha carreira, eu percebi que eu estava levando muita coisa, assim, que eu estava me entregando, me emocionando muito com as reportagens. Olha só. Como, por exemplo, assim, ia fazer uma reportagem policial de uma pessoa que morreu e eu via a família ali chorando, aquilo me fazia muito mal. Olha só. Ia fazer uma reportagem sobre uma pessoa que está precisando de ajuda e aquilo me fazia muito mal, tal. E eu comecei a falar assim, eu tenho que repensar isso, cara. Porque isso vai assim, eu tô levando muito essa carga. Olha só, cara. E eu comecei a tentar, assim, trabalhar isso, sabe? Assim, vou não me envolver tanto. Só que eu comecei a me incomodar porque eu vi que o resultado não estava sendo do jeito que eu imaginava. Porque você estava deixando de ser quem você realmente é, né? E de sentir aquilo para contar aquela história, né? E aí eu lembro que eu li um livro do Caco Barcelos, que dentro do livro tinha um relato de uma repórter que falava justamente isso. A partir do momento que eu tentei não me envolver, eu não consegui entregar. E aí eu falei, tá aqui, né? Que louco. Eu acho que esse é o segredo. É o segredo. Esse é o momento. É a cerejinha do bolo, né, cara? Tanto que eu já chorei na TV mais de uma vez, né? Nossa, eu não vejo problema nisso. Eu acho que você tem que ter empatia para fazer. Mas se você for ver, Buganza, grandes comunicadores, eu vou falar até brasileiro, por exemplo, né, que são pessoas que a gente admira, né? Eu brinquei do Silvio Santos no começo aqui, mas ele, para mim, inclusive essa série que eu assisti dele, embora a família dele tá indo um pouco contra, que é o Rei da TV, né? Sim. Sensacional, mas, cara, a arte de se comunicar, ela vai além, que é isso que você está falando agora, que é se conectar com a vida das pessoas. Eu acredito, Buganza, que até um dos motivos que a gente convidou você para esse podcast é mais para você passar para nós esses conhecimentos, a sua história. E uma das coisas que eu acredito que é muito importante no nosso dia a dia, fazemos reunião, conversamos com amigos em roda de conversa. Eu acredito que a habilidade de conversa, dizer aquilo que você pensa, organizado dentro de uma ordem cronológica, como que você constrói isso tão rápido? Porque é ao vivo, né, cara? Sim. Isso que nós estamos fazendo aqui é um bate-papo de boa, podcast, mas, cara, entrar no ao vivo, organizar as informações, como que é feito isso, cara, na prática, sabe? Eu acredito muito, Pedro, que não existe receita pronta para nada. Hoje, eu penso que, infelizmente, num geral, a gente se adaptou a coisas muito fáceis, rápidas e prontas. A gente vem de uma sociedade que é tudo rápido, nossa, imediatista, fácil total. E pronto. Então, você consome... você vai comprar uma comida. Você vai no aplicativo, você quer aquilo rápido, fácil e pronto. Né? Você vai, sei lá, consumir qualquer tipo de coisa hoje. Você quer tudo muito rápido. O problema é você achar que para tudo vai ser assim. Sim. O que as pessoas consomem muito hoje? Emagreça em 15 dias. Né? É rápido, fácil. Você vai emagrecer rapidão, todo mundo consome. Compra o meu curso e aprenda a ganhar o seu primeiro milhão até 25 anos. Né? Tá se trabalhando... Sempre esse imediatismo, né? Para com isso, cara. Isso não existe. Você não vai virar investidor de uma hora para outra. Concordo. Você não vai virar, sei lá, influenciador digital do dia para a noite. Você não vai ter uma agência de sucesso em um mês. Você não vai virar comunicador em um mês. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito em alguns pilares da arte da comunicação. Sim. Né? O primeiro dos pilares.
você precisa entender muito do assunto que você vai falar. Entendeu? Você precisa compreender muito daquele assunto. Muito. É muito fácil você falar as coisas no senso comum. É muito fácil você falar que açúcar engorda. Mas o porquê do açúcar engordar é muito difícil. Então, você vai falar de qualquer tema, e isso eu vou dizer, numa palestra, num meio de comunicação, num podcast, numa conversa você precisa com amigos, entender né? muito e procurar entender muito daquele assunto todos os dias. Eu acho que é o primeiro passo, entender do assunto que você vai falar. Quando você se propor a falar sobre aquilo. Entender muito, a fundo, pesquisar. O segundo ponto, entender para qual público você vai falar, que daí é conectar-se com o seu público. Né? Ótimo. Porque, por exemplo, eu vou falar sobre investimentos, né? Com um público leigo que nunca falou sobre investimento. Eu vou chegar para ele falando sobre investimento em bolsa de valores, em Bitcoin, em ação. Entendi. Entendeu? E começar a falar, ó, tem um gráfico aqui que mostra que é variável, tal, disso. O cara vai ficar olhando assim. Tipo, isso não é para mim. Que é isso? Não estou entendendo nada. Agora você vai falar assim, ó, você vai conversar hoje, você vai dar uma palestra sobre 15 investidores que vieram de todos os pontos do país aí para você falar sobre essa forma como você está investindo. Então você precisa entender muito. É o que eu procuro fazer comigo, por exemplo. Quando eu vou falar com um público de rádio, por exemplo, eu tenho um público diferente, com uma linguagem diferente. E assim, você estudou isso antes. Você precisa compreender isso antes. É isso que você está comentando. Você precisa entender o seu público. Seja que a gente está falando no marketing, seja no jornalismo. É como fazer uma propaganda de TV, que você precisa entender o seu público. Né? Então você precisa se conectar com o público. Tá, então eu entendo eu entendi sobre o assunto, pesquisei, entendi a fundo. Segundo ponto que eu falei, eu me conectei com aquele público, já gerei essa conexão, já consegui conectar. Já está feita essa ponte. Terceiro ponto, argumento e credibilidade. Então você está falando sobre um assunto com aquela pessoa, você gerou a conexão. Está feita a conexão, a pessoa está te ouvindo. Ela está entendendo a sua linguagem. Você abriu o canal de comunicação com ela. O que você precisa fazer? Você precisa argumentar sobre aquilo. Depois que você conectou, você precisa argumentar. Depois da conexão, você precisa argumentar sobre aquilo. E sobre esse argumento, você criar essa credibilidade. Entendeu? Então, assim, vamos lá. É que você falando assim, eu falo, nossa, caramba, cara, eu achei que, sim. Sendo leigo no assunto, né? Cara, eu tenho lá a pauta, eu converso lá e falo. Na verdade, não é. É que eu entendi o que você quis dizer. Não existe uma receita, mas você passa por pontos que são importantes para você chegar no que precisa ser dito, né? E aí isso acaba virando... Isso acaba sendo um exercício que você acaba fazendo todos os dias, entendeu? Então, por exemplo, assim, vou dar o exemplo do que eu faço na TV, mas que você pode trazer isso para, de repente, qualquer outro mecanismo. Qual que é o assunto bombástico de hoje? A pauta de hoje. Me entregaram a pauta de hoje. Tá? É essa? Bom, vamos lá. Vamos ver o que é a pauta de hoje. É X. Tá, mas eu não sei nada sobre isso aqui. Caramba. Vou buscar. Vou pesquisar. Tá, mas desde quando está acontecendo assim? Vou me aprofundar no assunto. Tá. Vamos conversar com o público. Qual que é a linguagem que eu vou usar para explicar isso? Depende daí do público, né? Depende do público e depende da linguagem que eu vou usar. E depois disso foi o que eu falei. Na hora que chegou no argumento, na credibilidade, você precisa argumentar sobre... Aí você pode dar sua opinião, argumentar sobre aquilo. E a credibilidade vem, na minha opinião, depois que você, por muitas vezes, pegou um assunto, gerou essa conexão, argumentou sobre aquilo. Por várias vezes você fez exercício, a pessoa começa a entender que você tem credibilidade naquilo. Não sei se eu estou conseguindo ser claro nisso. Sim, total. Faz total sentido, porque assim, por várias vezes a pessoa vê você argumentando. Você gerou conexão, ela comprou seu argumento uma vez. Gerou conexão, ela comprou seu argumento. Segunda vez. Gerou conexão, terceira vez. Ela fala assim, pô... O Buganza ali, eu gosto desse cara, hein? Ele sabe o que ele fala. Sabe que ele tem realmente base no que ele está falando. Gerei credibilidade. Até porque, né, Buganza, não é assim só falar o que eu acho. Sim.
ter sei lá, um entendimento sobre aquilo mais profundo. Porque, no seu caso, eu acredito, não que todos, né, devem sair falando o que pensam, não é isso que eu estou falando. Tem que estudar, falar com base, com Sim. estrutura, porque a pessoa pode virar as costas e pesquisar na hora no Google Sim. aquilo que você está falando Exato. realmente é verdade, né? Por exemplo, o preço do combustível vai subir, tal. Aí você tem que falar o que está rolando ali naquele momento, o que pode acontecer para a pessoa também entrar ali e validar isso que você está falando. É isso que você está comentando. E por muitas vezes você tentar mudar a opinião de uma pessoa. Entendeu? Você pode tentar mudar a opinião dela de alguma forma. Entendeu? Às vezes ela tá com aquela ideia. Ela tem uma crença, né? Que ela tá com aquela ideia, ela não vai ouvir ninguém. Mas você tem que argumentar, vai tentar argumentar sobre aquilo para que a pessoa fale, nossa, mas é verdade, né? Eu acho que realmente, sei lá, vou dar um exemplo básico. A pessoa sempre achou que pintar o muro de branco era o melhor. Ela não vai mudar aquilo, mas você fala, aí uma coisa básica eu tô falando, né? Você fala assim, mas se você pintar de azul, assim, não vai sujar muito menos? Você está tentando trazer. E é aí que eu acredito em outros pilares da comunicação, e isso que eu estou dizendo, tipo assim, que eu acho que dá para usar para tudo. Sim. Né? Na comunicação interna, externa, TV, rádio, palestra, dentro de uma empresa, como você conversar com seus funcionários, aí eu acho que vem outros pilares, como, por exemplo, um dos pilares que eu acredito muito, que é a comunicação não violenta. Tenta explicar Entendeu? um pouquinho mais. O que seria a comunicação não violenta? É você, de primeira, não confrontar a pessoa. Entendeu? Mesmo que você seja contra. Mesmo que você seja contra. Você não vai dar uma porrada na cara da pessoa de primeira. Entendeu? Como assim, Buganza? Tem uma série de fatores que daí a gente pode usar. Entendeu? Desde a sua postura, desde a altura da sua fala, desde como você vai falar com aquela pessoa, mas o difícil, abordagem. Até pergunto quais são, né, a artimanha para fazer isso, porque eu acredito muito que na hora ali no sentimento ali o negócio fica muito difícil. Agora, por exemplo, assim, você chega para mim aqui e fala uma opinião sua. E aí, é a primeira vez que eu estou conversando com você. E aí você fala assim, Buganza, eu acho que realmente, nesse momento, a melhor coisa é investir em imóvel. Eu estou investindo em imóvel. E eu sou contra o que você está falando. Aí eu pego e falo assim, para, investir em imóvel, cara. Tá maluco. Para de ser burro. Já O começa... que você está fazendo aí? Ah lá, o cara tá querendo investir em... Olha, para, cara. O que você está fazendo tá tudo errado. Você entendeu? Entendi. Aí o cara já vai para cima também. Aí já perdeu o rumo, né, do negócio. Sim. Né? Completamente diferente de você chegar, virar e falar assim, olha, Pedro, talvez seja hoje interessante o investimento imóvel e você se sinta mais seguro assim. Mas posso te dar uma outra opinião aqui para você analisar? De repente você leva para casa, pensa melhor e tal. Esse tipo de investimento é o que eu estou fazendo. Não sei se vai se adaptar para você, mas para mim está se adaptando melhor. E é aí que eu falo que isso você pode usar para várias outras coisas, entendeu? Na TV eu não falo tanto de investimento, estou usando aqui mais porque a gente está falando no geral. Mas, por exemplo, sei lá, uma discussão que estava muito grande esses tempos em Londrina, e está ainda. A prefeitura fez uma proposta que bares em área residencial tem que fechar a partir das 6 da tarde. Eu estou acompanhando. Você acompanhou? Sim. Aí você chega para o cara que que é a favor, ele fala, eu acho que é certo, né? Porque imagina, deve fazer barulho para muita gente. Aí eu posso virar para ele e ser agressivo e falar assim, você não pensa em nada? Não pensa em dono de bar tal? Tá maluco? Você tá falando isso porque você não tem bar. Agora eu posso argumentar de uma outra forma completamente diferente. Eu posso chegar para ele e falar assim, nós temos uma rua em Londrina que tem 30 bares. Desses 30 bares, nós temos ali, vamos colocar por baixo, 10 pessoas trabalhando em cada bar, são 300 empregos. Desses 300 empregos, você já imaginou que cada emprego leva renda para 300 famílias? Então, só em uma rua, nós estamos tirando a renda de 300 famílias. Em um momento tão difícil que a gente está da nossa economia. Onde a cidade vai gerar esses outros 300 empregos? Não é simples assim, pegar aqui e jogar em outro lugar. Não seria melhor a gente pensar numa outra opção de conversar com os bares para que eles não tivessem música ao vivo depois das 10 da noite, que isso fosse fiscalizado com maior rigidez?
Não seria melhor que a gente estipulasse que os bares talvez Cara, tivessem uma acústica? Mas olha a mágica da coisa, Você entendeu? né? É que no dia a dia, né, Buganza, eu acredito que se comunicar, a gente vai falando e vai fazendo, né? Mas olha que legal esse ensinamento que você está trazendo, sabe? De refletir sobre aquilo que você vai passar, um ponto de vista, com a arte de se comunicar, ser persuasivo, não no sentido de querer fazer a pessoa comprar a sua ideia, mas numa questão de reflexão mesmo. Sim. Acho que até numa questão de conscientização. Opa, o que eu penso geralmente, eu posso pensar de outras formas também. Não só aquilo que eu penso acabou e pronto, né? E eu vou te dizer, Pedro, que assim, isso que eu estou falando, dessa linha que eu sigo para trabalhar com a arte de se comunicar, né? Eu não estou dizendo que isso é a receita de sucesso. Entendi. Da mesma forma que eu te falei, que assim, as pessoas vendem hoje, com 24 anos, 25 anos, 27 anos, eu consegui o meu primeiro 1 milhão. Você vai conseguir o seu primeiro 1 milhão com 27 anos, comprando o meu curso. Não estou falando nada disso. Eu entendo. Comigo, eu sigo essa linha, porque é o que eu acredito. Mesmo que talvez em algum momento não possa dar resultado, eu vou estar de consciência limpa de que é o formato que eu acredito. Porque eu não acredito em sucesso a qualquer custo. Eu também não. Eu não acredito em show a qualquer custo, em fazer um jornalismo realmente só por audiência. E isso é o que talvez as pessoas pensem em fazer hoje, até levando para as redes sociais, o like a qualquer custo. Né? Sim. Quantas pessoas hoje não conseguem o like a qualquer custo e somem? É verdade, cara. Né? Você tem um estouro ali e tal, de repente desaparece. Mas é uma boa reflexão. Né? Eu acredito na construção de tijolinho em tijolinho. Do compromisso, né, cara? Exato. Da seriedade, né? E é aí que eu tô falando. E aí a gente volta naquela mesma receita que eu te falei. Você entender do assunto, você gerar conexão com o seu público, você argumentar sobre aquilo e você gerar credibilidade. Por que eu falo de gerar credibilidade? Podem tirar tudo de você. Se você tem credibilidade, isso aí não vão te tirar. Não, isso não entendeu? tira. Então podem te mudar de canal, podem te mudar de tipo de programa, podem te mudar de cidade. Se você tiver credibilidade, quando ouvirem o seu nome, quem que é o rapaz ali? É o Pedro Massi. É verdade, cara. É o Pedro. Não, o Pedro pode confiar. Que ele é um verdade. cara que tem credibilidade, você entendeu? Isso ninguém tira. Então, cara, não adianta você gerar conexão com o público de qualquer jeito, você argumentar com mentira, você argumentar com agressividade. Então, se você, no fim da conta ali, não tiver a credibilidade, entendeu? Não te passar isso, as pessoas não vão te comprar, as empresas não vão te comprar, o resultado não vai vir e pode vir. Eu acredito muito nisso. Quem sobe a qualquer custo, cai. Que legal. E, cara, e esse é um dos assuntos, até estávamos conversando sobre isso ontem, hoje, novamente a gente voltou nessa conversa de passar essa credibilidade, de... Nós mesmos, no nosso dia a dia, precisamos conversar com muitos clientes que são diferentes. Sim. E nós somos questionados por resultado, questionados por diversas formas de fazer o nosso trabalho. E nós precisamos ter essa segurança, passar essa credibilidade para que a gente continue exercendo o nosso papel. Sim. Aproveitando essa minha fala e tudo isso que você comentou, qual é uma dica que você deixa, não só para as pessoas que são da área de comunicação, mas eu acredito muito para as pessoas que precisam da comunicação para viver? Qual é uma dica que você deixa? Sei lá, tenta ler um livro assim mais para esse lado, ou estuda tal coisa nesse sentido, sabe? Uma dica mesmo assim que você deixa, sabe? Acho que a primeira dica que eu pretendo deixar assim é nunca coloque o carro na frente dos bois, entendeu? E então assim, não sai comentando as coisas sem saber, não queira ganhar público levantando onda de momento, não queira surfar a onda de momento, tipo assim, trabalhe com o pé no chão. Trabalhe entendendo os seus limites, até onde você pode chegar, tenha o foco naquilo que você quer, mas saiba que tudo tem o seu momento. Por que eu falo isso? Se eu tivesse virado apresentador há 5 anos atrás, como eu queria, eu não estaria apresentador, provavelmente, porque eu não estava preparado, mas eu queria muito aquilo.
Que louco pensar dessa forma, né, cara? Mas você tem que ter humildade para, né? Eu acho que você tem que... A principal... Voltando do zero e começando daqui a frase. Esteja em constante evolução. Entendeu? Esteja em constante evolução. Mesmo chegando onde você chegou, continue estudando, continue focado, continue entendendo melhor dos assuntos que você vai falar, não desista dos seus sonhos e continue em constante evolução. Mas o principal, não acredite sempre que você é mais do que realmente você é. E sabe que é engraçado, Buganza? A gente, por mais que a gente converse aqui no podcast sobre tecnologia, sobre marketing, sobre negócios, tudo volta sempre para o início. Que sempre são os valores do ser humano, né? Sim. De sempre ser humilde, de sempre falar aquilo, falar sempre dentro de um limite, sabe? Respeitar o espaço das pessoas. Eu acredito muito que essa arte de se comunicar é isso. Que você deixou aqui hoje uma baita de uma aula, né? No sentido de fazer essa conexão com o seu público, tentar entender se aquilo que você está falando é fácil dele entender. Sim. Então, assim, se colocar no lugar do outro, na verdade, né? Que é exato. É isso que a gente está falando aqui. Tem empatia, né? Pela situação, isso, exato. Essa é a palavra, né, cara? E, assim, até a gente já está chegando no fim, assim, de alguns minutos que a gente já ficou. Como que você enxerga, cara, assim, a questão da comunicação nesses próximos anos? Porque a gente até conversou com o Fernando Pérez também, que o Fernando você já conhece. Sim, há muito tempo. Da linha aí de crimes cibernéticos, inteligência artificial. Como que você enxerga o relacionamento humano nesses próximos anos, até por conta dessa tecnologia tomando conta de tudo, assim, na sua visão, sabe? Espero que eu não esteja te colocando... Não. É uma pergunta extremamente complexa, né? Extremamente complexa. Porque nós temos uma visão muito do meio que a gente vive, não é? Então é muito fácil falar sobre o meio que a gente vive. Porque aí eu vou dizer o seguinte, vamos falar da comunicação. O que você usa hoje? O celular. O que você usa? Você assiste TV aberta? Sim ou não? Aí você vai preenchendo lá um relatório. Assisto. Você fica no celular quantas horas por dia? X horas por dia. Você lê jornal impresso? Não mais. Você escuta rádio? Não mais. Você vê streaming? Vejo. Tá, você preencheu lá e tal. Então a comunicação é isso aqui. A TV aberta está perdendo espaço para o streaming, as pessoas vão começar a consumir mais coisas pelo celular, e é isso e aquilo, tal. Então é isso. Tá bom. Essa é a realidade do mundo que a gente vive, do entorno que a gente vive aqui. Mas ontem a gente estava discutindo na redação da TV, eu coloquei esse questionamento. Tá bom, vai numa cidade no interior do Rio Grande do Norte. A realidade lá dessa cidade é a mesma realidade de Londrina, que está no interior do Paraná? O consumo lá de comunicação é o mesmo? Comportamentos totalmente diferentes. Né? Sim. Mas totalmente diferentes. E o Brasil é gigante. E o Brasil é enorme. Então, assim, eu acho que a gente pode projetar mudanças, a gente pode pensar que realmente um veículo vai tomar mais espaço do outro, a gente precisa se adaptar a isso, não é? Tanto que hoje o programa de rádio que eu faço passa no YouTube com imagem, o programa de TV que eu passo passa no YouTube e no Instagram. Diversos formatos com em imagem, diversos canais, né? E a gente precisa adaptar essa linguagem e adaptar essa movimentação. Agora, dizer, Buganza, qual é o caminho da comunicação? Aí eu acho que talvez estamos estudando para tentar entender um caminho da comunicação. Eu digo mais, Buganza, no sentido de que, na minha visão, tá? A pandemia, ela fez a gente antecipar coisas que iriam acontecer daqui 10, 15 anos. Muito. E eu percebi que, por mais que essa tecnologia invadiu as casas, digamos assim, ela fez a gente retornar para o relacionamento humano. Sim. Então, a minha pergunta ela é mais voltada para isso. Como que você enxerga
tudo isso que você falou sendo massificado de alguma forma. Por exemplo, a gente vê muito esses jovens de hoje em dia, muito mais novos, né? Que a gente também é jovem, né gente? Mas assim, eu digo assim, essa molecada aí da nova guarda, digamos assim, né? Dessa nova leva, eles parece que ainda não querem tanto essa questão de se comunicar, pegar o telefone e ligar para o outro. Não ligam. É isso que eu estou dizendo ligam. De se comunicar, entende? Esses dias me falaram o seguinte, que tem, assim, não é do meu meio, mas que tem pessoas que mandam uma mensagem de texto antes perguntando se pode mandar um áudio. Olha só. Porque mandar um áudio virou tanto quanto algo, invasivo. E Entendeu? eu pego o telefone e ligo para todo mundo. Eu também, eu gosto disso, né? E ligar já é meio que uma afronta. Assim, como assim a pessoa tá me ligando? Se ela nem me conhece. Cara doido, né, cara? Né? Quem é esse maluco que tá ligando aqui? Não é? Mas você vê a mudança de geração. Sim. Né? Por isso que eu fiz a pergunta. Mas porque para mim o relacionamento humano, até desculpa te cortar, mas o relacionamento humano para mim é algo que agora está voltando a ganhar força de novo. Não estou dizendo que perdeu, mas é porque a pandemia com certeza. fez tudo virar digital e as pessoas estão sentindo falta de pessoas. Escritório em formato híbrido, home office, cursos EAD, cara, eu estou acompanhando. O pessoal está querendo fazer coisas mais presenciais, que tenha pessoas para pessoas, entende? Sim. Então, por isso que eu acredito nisso. O seu trabalho é algo que agora vai estar de novo em ascensão, na minha visão. A comunicação passada por um ser humano, não algo assim, vivendo a coisa fria, sabe? Eu quero alguém colocando emoção naquilo, sabe? E se você ouvir especialistas, né? Você tem aqui a geração hoje 2000, por exemplo, talvez seja a geração que mais cresceu com a internet, não é? Hoje, isso é especialistas, né? Não é o Buganza que está falando. É a geração mais doente. É a geração que mais busca tratamento psicológico. É verdade, cara. Que mais está tomando remédio mais cedo. Sim, que mais está tendo crise de ansiedade, que mais está tendo depressão, que mais está sentindo dificuldade de se colocar realmente no mercado de trabalho, ou se descobrir, ou descobrir sua profissão, porque é uma das gerações mais pressionadas também. A gente não pode tirar esse peso. Não é? Então, como você vai pensar num mundo totalmente digital e metaverso se nós estamos fazendo do contrário? É isso aí. Entendeu? Né? Vamos viver um mundo na internet, que vai ser tudo lindo. Você vai ter o seu carro na internet, o seu bonequinho, você vai na loja pela internet comprar, e de repente, quando a gente chega para o médico e fala assim: doutor, eu tô com um problema seríssimo de estresse. Ele vai falar assim: quanto tempo você está ficando no celular à noite? 12 horas. Você entendeu? Imagina, né? Eu tô falando isso porque, assim, hoje eu fui no médico e falei assim: doutor, não estou conseguindo dormir. O sono está muito ruim. E ele virou para mim e falou assim: você vai fazer a higiene do seu sono. Então, 1 hora antes de você dormir, você vai parar com tela. TV, celular, tudo isso você vai tirar de você. Vai tentar diminuir o consumo disso à noite. Você entendeu? Sim. Então, assim, isso está assim, fazendo muito mal para a sociedade, né? Então tem uns... E aí, pelo amor de Deus, né? Quem abrir o podcast for do digital, não fala Buganza falando mal de internet. Não é isso. A gente está falando do consumo consciente das coisas. Por isso que eu comentei que essa questão da comunicação, na minha visão, ela é muito importante, porque é a única maneira de levarmos como que eu posso dizer... A comunicação, ela faz com que ela tem força de unir pessoas, desunir pessoas também. Sim. Só que eu falo assim, o ser humano se colocando no lugar dos outros, conseguindo passar uma comunicação persuasiva, esses jovens, digamos assim, vão conseguir melhores posições dentro das empresas, elas vão conseguir se destacar nas suas faculdades, apresentando trabalhos. Então, por isso que eu estou tentando trazer essa informação da comunicação, da persuasão, porque ela é importante. Sabermos nos defender, apenas conversando e falando racionalmente, sem ter que tomar outros tipos de níveis de atitudes. Então, entende? A comunicação é algo que é muito maior do que tudo isso que a gente está falando. Mas, infelizmente, hoje a gente vive a tal da cultura do cancelamento, né? Sim, infelizmente, sim. Infelizmente, né? Então, e a gente volta para o que a gente falou, né? Do rápido, é fácil e pronto ali, né? Tipo assim, você consumiu, você já deu ali o seu veredito, já... cancelou a pessoa, né? Você já descartou. Já descartou. Nem entendeu o que aconteceu, você já está descartando, né? A gente vive muito nisso hoje em dia. Estamos passando por alguns ciclos, assim, na minha visão, né? Mas a comunicação, para mim, é algo que me ajudou muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal.
saber se posicionar, falar, conversar. Essa habilidade é uma que, na minha visão, deveria ser ensinado na escola. E aí é o que você usa para tudo, né? Para tudo, relacionamento, tudo. Hoje, em qualquer profissão, você precisa de relacionamento. Né? Se você usar a oratória, né, a seu favor e colocar esses pontos que a gente estava conversando aqui a seu favor, você vai lidar melhor com o seu colega de trabalho, você vai lidar melhor com o seu chefe, você vai lidar melhor quando você for fazer uma visita para uma outra empresa, você vai lidar melhor quando você tiver que fazer uma palestra, se você precisar. Buganza, na vida eu nunca vou precisar de dar uma palestra, mas você nunca vai participar de uma reunião que você vai ter que expor o seu pensamento sobre aquilo e dar seus argumentos. Você nunca vai precisar dar um feedback para um funcionário e saber argumentar para motivar aquele funcionário, porque hoje é um dos grandes problemas. Ou ao contrário também, o próprio colaborador dá um feedback para a sua liderança, dizer que aquilo ela não está... Né? Então, assim, a comunicação ela é utilizada em tudo. Então, todos os passos do dia a dia. Qualquer empresa precisa disso. Sim. Seja ela uma empresa de comunicação ou não. A comunicação externa ou interna, externa que eu digo assim, de comunicação externa, né? De rádio, TV, falar para um outro público distante, precisa de habilidade, e a interna também muito, né? Em qualquer meio. Então, acho que, como você falou, todo mundo deveria estudar mais sobre comunicação. Até existe o livro Comunicação Não Violenta, né? É o título de um livro. Que legal. Fica aí de dica, né? Para quem quiser. Recomendação do Buganza, hein? Para quem quiser ler, é um livro muito bom. Gosto muito de falar sobre ele. Que legal. E tem um filme muito interessante que eu vou lembrar o nome, que sou muito ruim de nome de filme, mas que eu acho muito você bom. Você sempre assiste? É que eu assisti, não, na verdade eu assisti uma vez, né? Porque tem aqueles filmes que a gente assiste, né? Umas 15 vezes. Umas 15 vezes, né, cara? Mas que também fala muito sobre... Que eu acho que fala muito sobre essa comunicação não violenta, chama Estrelas Além do Tempo. Olha só. Esse eu não assisti ainda. É muito bom. É um filme sobre... Vou deixar na lista. Sobre mulheres que, na época da Guerra Fria, são mulheres negras, na época da Guerra Fria, elas conseguem ingressar, uma delas até numa escola, para estudar, para ir para a NASA. Né? E na época era inclusive proibido o negro na escola. Sim. E ela argumenta e entra na escola. É um filme muito bom, que inclusive eu uso esses dois, tanto o livro quanto o filme, eu dou de exemplo nas minhas palestras. Né? Quando eu tenho oportunidade de falar sobre oratória, eu uso os dois. Que são dois pontos importantes ali para a gente falar sobre comunicação. E acreditar realmente nisso, sabe? Porque não adianta você ler sobre, buscar... saber sobre isso sem acreditar naquilo, né? Não adianta, você precisa acreditar naquilo. Eu acredito nesse método de comunicação, mas já ouvi pessoas que não acreditam. Sim. Tem pessoas que acreditam que você precisa ser incisivo para você ganhar outra pessoa. Sim. Entendeu? E eu já não acredito nisso. Eu acredito que você tem que ser, sim, persuasivo, ter argumento para falar sobre, mas não ser taxativo sobre aquilo. É você acreditar naquilo, passar da melhor forma possível, respeitando os limites da outra pessoa, né? Mas, Buganza, assim, é até muito louco, né, cara? Que a gente foi falando aqui, já ficamos uma hora, já passou, passou no sentido de deixar... 15 minutos. Acho que se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Acho que tem muita coisa pra gente conversar dentro desse tema, tá? Sim. Mas até pra gente não ficar muito tempo aí, eu gostaria muito, cara, de verdade, de agradecer a sua presença, cara, de verdade. Pra mim, você é um cara e eu sou seu fã. Sim. Gosto muito da maneira como você expressa os seus sentimentos na frente da TV, como essa sua arte de se comunicar, eu ia falar invejável, mas não é essa a palavra, é admirável. Obrigado, né? Pedro. Então, assim, eu gosto muito de você, quero ter você por muitos anos aí como... Posso te chamar de amigo, eu acho. Sim, com certeza. E assim, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse nosso convite, tá? Podemos fazer até uma próxima temporada, se quiser. A gente arma, eu queria dizer que eu fico muito feliz com as palavras, a recíproca é totalmente igual. Um cara que eu respeito muito, aprendi a gostar num período de espaço curto, a gente criou um laço
muito legal, né? Quando o santo bate ali, tudo ajuda, né? É verdade. E só para fechar, eu queria deixar uma última Claro, palavra, assim, sabe? Fica à vontade. Nunca crie um personagem para aquilo que você vai fazer, sabe? Assim, seja você, né? nessa empreitada de conseguir se comunicar, nessa arte da oratória, sabe? Nessa arte da comunicação. Seja você, entendeu? Coloque ali os seus valores, coloque a sua alma, se coloque no lugar do outro que está te ouvindo e crie esse laço da melhor forma possível, sem inventar um personagem para chegar em alguém, sem criar uma pessoa que você não é, porque uma hora, para quem faz isso, a máscara cai. Agora, se a todo momento você realmente for aquela pessoa, se você colocar os seus valores à frente, se você tiver caráter, se você conseguir construir a credibilidade, né, diante daquilo, aí as coisas acontecem com naturalidade. Perfeito. Fechou? Obrigado. Nossa, depois dessa, eu acho que foi o encerramento de ouro aí que a gente precisava. Obrigado Tamo mesmo, junto. Bugaza. Obrigadão. Tamo junto. Vamos que valeu. vamos. Tamo junto. É isso aí. Um abraço para todo mundo.